Na Band FM, quem ama não esquece. O amor de verdade divino é um sentimento tão forte e poderoso que para mim chega a ser inexplicável. Ter alguém que está ao seu lado nos bons momentos é incrível. Mas ter esse alguém nas horas difíceis, nas horas de dor e de medo, isso não dá para descrever. Se você tem um amor assim, tenha muita gratidão. Porque não é fácil de achar. No meu caso, eu tenho certeza de que foi coisa de Deus. Ele colocou a pessoa certa no meu caminho e eu sei que não foi por acaso. Quando eu era bem jovem, eu tive uma decepção amorosa tão grande. Eu fiquei tão machucada que eu cheguei a colocar na minha cabeça que nunca mais eu ia me relacionar com nenhum homem. Só que o destino tem os seus próprios planos e quis trazer para minha vida o Paulo. No começo, foi só uma paquerinha mesmo, porque eu ainda tinha medo de me envolver. Mas aos poucos a coisa foi ficando mais e mais séria. Depois de um tempo de namoro, a situação na minha casa não era boa por diversas razões. Isso mexia demais comigo. Mas o Paulo tinha solução. Daí eu já decidi. Eu vou juntar uma grana e a gente vai morar junto. O que você acha da ideia? Não é legal? Nossa, eu nem tenho o que falar. Eu acho uma ideia ótima. Ótima ideia. Então tá decidido. Se você acha legal, eu também acho. Aliás, muito. A partir de hoje, eu vou economizar até o meu último centavo pra gente ter o suficiente pra conseguir ter a nossa casinha. E a gente vai ser muito feliz. Muito mesmo. Mas não foi rápido. Demorou 1 ano e meio até conseguirmos, mas finalmente nós nos mudamos para nossa casinha. E aí passamos a sonhar com um futuro maravilhoso pela frente. Mal sabíamos nós que enfrentaríamos dificuldades inimagináveis para chegar a esse tal futuro maravilhoso que a gente sonhou. Um dia, eu acordei com uma dor de cabeça mas muito forte mesmo. Era uma dor insuportável. Eu fiquei de cama, tomei vários remédios, eu fiz de tudo para melhorar, mas a dor só piorava. Eu nunca tinha sentido nada como aquilo e depois de alguns dias sofrendo muito, eu decidi procurar um médico. Lá no hospital, eles disseram que era só uma enxaqueca severa. Aí me deram um remédio bem forte, desses tarja preta mesmo, sabe? Mas nada resolvia. Nada. O negócio foi só piorando e aos poucos a minha visão foi ficando estranha. Era como se eu estivesse enxergando tudo em duplicidade, sabe? Eu fui ficando tão debilitada que o Paulo tinha até que me dar comida, banho. Eu não tinha forças para me mexer. Não era possível que era só uma enxaqueca. A dor só piorava e não dava trégua. Eu juro que a minha vontade era bater a minha cabeça na parede, porque era de enlouquecer. Até que ficou tão sério que eu perdi a minha visão completamente. De repente, eu não conseguia enxergar mais nada. Tava tudo preto. Foi um choque e eu fiquei completamente desesperada, sem saber o que fazer. O que é que estava acontecendo comigo, meu Deus? Dessa vez eu fui correndo para um oftalmo. E foi ali que um verdadeiro anjo apareceu na minha vida. Ele foi o primeiro a me encaminhar com urgência para um especialista. No neuro, eu fiz vários exames e finalmente eu consegui um diagnóstico. Eu tinha realmente uma alteração no meu cérebro. Na verdade, eu tinha um tumor. Meu Deus, um tumor
Como assim? Um tumor na cabeça ainda por cima? Na hora eu desabei. Eu fiquei apavorada. E o Paulo, ele até tentou ser forte na minha frente, mas eu vi que ele saiu do consultório para chorar. Receber uma notícia como essa é como ouvir uma sentença de morte. Não pensa assim. Não pensa assim. Calma. Primeira coisa, entenda. Tudo vai dar certo se a gente tiver fé. A gente vai cuidar, a gente vai tratar, Olha, a gente vai fazer o que for preciso para você ficar bem. Mas você precisa ter fé, precisa confiar. Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Calma. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Me fala, me diz. Não é justo. E se nada der certo, o que vai acontecer? Não fala isso. Olha aqui, não fica assim. A gente tem que ser forte. A gente tem que pensar positivo. Eu prometo, você vai sair daqui bem. Olha, eu vou repetir. Confia em mim. Você vai sair daqui bem. Olha, não foi nada fácil. Nos dias seguintes, os médicos descobriram que o meu tumor era muito raro. E eu ia precisar operar o quanto antes. Foi tudo muito rápido, sim. E apesar de o Paulo estar sempre comigo, bem naquele momento tão delicado, ele não pôde ficar do meu lado. Eu tinha que ficar na UTI e ele não podia estar lá. Foi desesperador. Eu nunca tinha me sentido tão sozinha assim. Para piorar, eu tive que raspar os meus cabelos para a operação. E aquilo me deu uma tristeza enorme. Para nós mulheres, o cabelo é muito importante, né? Ele tá totalmente ligado à nossa vaidade, à nossa feminilidade. E quando eu passei a mão e eu percebi que eu estava carequinha, sabe? Eu fiquei arrasada. Eu me sentia tão feia, que eu nem deixei o Paulo me ver. Eu não deixei. Mas aí, logo em seguida, eu entendi que meu cabelo era de menos. E que o importante naquele momento era lutar pela minha vida. Tirar logo aquele tumor e ter a minha visão de volta. Era nisso que eu precisava focar. E aí eu pedi tanto a Deus. Eu rezei tanto para Deus, mas na verdade o que eu mais pensava é que eu não queria deixar o Paulo sozinho. Era isso que eu pensava. Ele não tinha mais ninguém próximo e a minha família era a família dele. Ele não podia ficar sozinho. Eu tinha que me recuperar. A minha cirurgia durou 9 horas. Eu nem imagino como deve ter sido para ele aquelas horas todas de angústia, sabe? Mas quando eu acordei, quando eu acordei e eu abri os olhos, e aí eu vi o teto do hospital, eu vi as luzes. Nossa, eu consegui ver. Eu estava enxergando de novo. Ah, meu Deus, eu só sabia chorar. Chorar e, claro, agradecer a Deus por isso, né? Eu também fui, aos poucos, tentando mexer as pernas, os braços, vendo se eu conseguia mexer tudo, se não tinha nenhuma sequela. E realmente não tinha. Tava tudo normal de novo, tudo tinha dado certo. Como Paulo tinha dito que daria, não é? Nossa, eu me enchi de esperança, de gratidão, de felicidade. Só que o que eu não sabia é que o caminho ainda não tinha terminado. Os médicos refizeram os exames, mas infelizmente eles perceberam que não tinham conseguido tirar todo o tumor. A cirurgia não tinha sido tão bem sucedida como eu pensei. Ainda tinha ficado um pedaço do tumor no meu cérebro e eu tinha que ir de novo para a cirurgia. Eu não podia acreditar. Eu não queria acreditar.
Logo quando eu achei que tudo tinha dado certo, eu soube que a luta ia ter que começar de novo. Tudo de novo. Oh, meu amor, como é que você tá? Me fala. Como é que você tá se sentindo? Me diz. Ai, eu tô bem. Eu tô bem sim, mas eu tô triste por não ter dado tudo certo ainda e me sentindo muito feia assim, sem cabelo. Oh, André, eu posso te falar uma coisa? Com toda a sinceridade do mundo. Você tá mais linda do que nunca, meu amor. Mais linda do que nunca. Eu te amo, viu? E eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Eu já te falei isso. Eu tenho certeza. Tenha calma. O Paulo falava sempre as coisas certas. Ele estava ali para me colocar para cima e não me deixar desanimar. Além disso, ele comprou lenços e passou a me arrumar também, me deixando bem bonita. Ele fazia de tudo para me sentir bem, mesmo estando sem cabelo. Foram alguns dias me recuperando até poder fazer a segunda cirurgia. Mas nos exames pré-operatórios, os médicos ficaram sabendo que o meu tumor não dava mais para operar. Era de muito risco e se fosse para a cirurgia, muito provavelmente eu não acordaria. Muito provavelmente eu ficaria vegetando para sempre. A operação que eu deveria fazer passou a ficar fora de cogitação e eu teria que viver com o tumor pro resto da minha vida. Foi um susto. Uma notícia que ninguém esperava receber. Mas a gente também não tinha mais o que fazer. Por uma semana eu até fiquei bem, mas aí as dores voltaram e o local onde eu tinha feito a primeira cirurgia começou a dar problema também. Os médicos decidiram colocar uma válvula na minha cabeça que ficava drenando o líquido que estava se acumulando. Um terror. Foi horrível mesmo. Eu me sentia um ET, sabe? A minha cabeça ficou enorme, muito inchada, mas essa era a minha nova realidade e eu teria que conviver com aquele negócio. Depois de um tempo usando a válvula, eu fui desinchando e aí eu pude voltar a ter uma vida quase normal, né? Tanto até que me deram alta. Seria uma adaptação, né? Mas pelo menos eu ia poder voltar para minha casa. A vida parecia que estava voltando ao normal e, algum tempo depois, eu e o Paulo passamos a querer muito realizar o nosso sonho de ter um filho. Só que para isso eu teria que fazer quimioterapia para o tumor diminuir. Eu encarei aquele processo. Um processo doloroso e ainda no final do tratamento, uma surpresa. Eu acabei descobrindo que eu estava grávida da nossa Beatriz. Como eu ainda estava na quimioterapia, os médicos disseram que era um risco muito grande. Quiseram até interromper a minha gravidez, mas eu não deixei não deixei. Eu não ia deixar que tirassem a minha filha de mim de jeito nenhum. Eu sabia dos riscos, mas eu decidi colocar minha fé em Deus e acreditar que tudo ia dar certo. Sabe o que aconteceu? Deu certo, sim. Deu. Contrariando todas as expectativas, tudo correu bem com a minha filha. Ela conseguiu se desenvolver e o meu milagre nasceu. Foi um período de muita dúvida, muito medo e olha, eu nunca teria conseguido sobreviver a tanta angústia sem o Paulo. Desde o início ele foi a minha base. O Paulo foi o meu porto seguro, meu pilar, a coluna que me sustentou. Depois de um tempo veio a nossa segunda menina, a nossa princesa Juliana. Nossas vidas foram seguindo e eu nunca deixei de fazer os meus tratamentos. Eu já troquei a minha válvula 3 vezes e em todas elas foi uma angústia diferente.
Passar por cirurgia, abrir a cabeça, olha, não é fácil não. Mas eu vou seguindo, firme, forte, vivendo um dia de cada vez, mas com a felicidade de ter a minha família ao meu lado. É só isso que importa para mim. Foram tantas coisas, tantos problemas, e mesmo assim o Paulo nunca saiu do meu lado, nunca. Ele sempre esteve pronto para qualquer luta. E eu tenho certeza de que Deus colocou ele na minha vida para me ajudar a passar por tudo isso. Ele nunca desacreditou, ele sempre me incentivou demais. Graças a Deus, eu não tive nenhuma sequela e por um milagre mesmo, no último exame que eu fiz de acompanhamento, simplesmente o tumor tinha sumido. Eu não sei como, não sei, nem os médicos conseguem explicar isso. Mas para mim só tem uma resposta: fé. É um milagre mesmo. Milagre que Deus nos deu por nunca termos deixado de acreditar nele. A vida não é nada fácil, para ninguém, né? Mas quando você tem um amor como o que eu tenho, tudo acaba sendo menos difícil. Eu nem consigo explicar a gratidão que eu tenho por ter um marido como o meu e filhas tão lindas como as nossas. Só por chegar em casa e ver a minha linda família, eu já sei que eu sou uma mulher muito abençoada.